Estimativas internacionais apontam que em poucos anos o câncer será a principal causa de morte no mundo. Aqui no Brasil, só neste ano, serão mais de 700 mil novos casos da doença. Por isso, é necessário entender melhor o câncer para saber como prevenir e tratar. Até porque grande parte desses casos devem estar associados a fatores externos, não a condições hereditárias, por exemplo. 8 de abril é Dia Mundial de Combate ao Câncer. É mais uma oportunidade para o Instituto Vencer o Câncer informar, acolher pacientes e familiares e debater e propor melhorias na atenção oncológica em nosso país. Vamos falar sobre estilo de vida, hábitos saudáveis, atitudes positivas, prevenção e também novidades sobre o tratamento. Nossos convidados são o Dr. Antônio Buzaide, oncologista e um dos fundadores do Instituto Vencer o Câncer, e a Letícia Prates, que foi diagnosticada com câncer de mama quando tinha 25 anos. Dr. Buzaide, a gente tem falado aqui sobre entender melhor o câncer para evitar, tratar e, quando for possível, curar. Hoje, a gente já sabe quais são os principais fatores de riscos evitáveis do câncer. A gente fala muito sobre a questão hereditária, mas sabemos também sobre esse peso que os hábitos saudáveis têm para ajudar a evitar o câncer. O que hoje a gente já tem de consolidado sobre isso? Não há dúvida que a dieta impacta em todos os tipos de câncer. Em todos os tipos de câncer. E como que impacta? A dieta é muito importante na modulação do sistema imune, porque uma dieta saudável resulta num grupo de bactérias bastante saudável no intestino. E essas bactérias que habitam a gente dentro, nós chamamos de microbioma intestinal, faz com que o sistema imune funcione melhor e assim reduz o risco do câncer voltar ou aparecer. No caso, outro efeito que a dieta tem muito importante é na modulação dos genes do corpo, o que nós chamamos de epigenética. Epi significa por cima da genética. Nós nascemos com um bando de genes aí, milhões, trilhões de genes, mas eles são modulados por fatores externos, estresse, estilo de vida, nutrição, modulam esses genes, para o bem ou para o mal. Então, a dieta ruim também modula genes para o mal, facilitando o risco de câncer. Então, a dieta influencia o sistema imune através das bactérias do intestino, e também a modulação de genes. Por exemplo, há um estudo importante que pessoas na adolescência que têm uma ingesta da chamada dieta inflamatória, muito doce, muito refrigerante, aumenta o risco de câncer de mama em mulheres jovens, por exemplo. Então, óbvio que a gente tem que instituir a dieta saudável o mais precoce possível e ao longo de toda a vida. E, doutor Buzaide, além da alimentação, questões como sedentarismo, o tabagismo, hoje sabemos também que são importantes a serem consideradas nessa questão dos riscos para o desenvolvimento do câncer, né? No câncer de mama, o tabagismo tem um impacto menor, mas o álcool é inequívoco. Então, obviamente, e ele é linear. Antigamente, a gente achava que um pouquinho de álcool, por exemplo, um pouco de vinho tinto, talvez fosse até protetor. Mas os maiores estudos recentes mostraram que qualquer quantia de álcool, não importa o tipo de bebida alcoólica, aumenta o risco de câncer, principalmente de câncer de mama. Então, é uma coisa que a gente precisa ficar em alerta. Eu acho que bastante moderação iria ok aqui nesse contexto. A atividade física reduz o risco da maioria das doenças, cânceres cardiovasculares. Então, nós sabemos hoje que a dieta do Mediterrâneo é considerada uma das mais saudáveis, tanto na área cardiovascular quanto na área oncológica. Um estudo recente, por exemplo, avaliando o impacto de dieta no sistema imune, das imunoterapias. E a dieta do Mediterrâneo se destaca como uma das melhores dietas possíveis. O duro é executar. Agora, doutor Buzaide, até por conta de muitas mudanças recentes ou não tão recentes no estilo de vida, a gente também tem acompanhado o número crescente de casos de câncer
em adultos mais jovens. A gente pode dizer que o estilo de vida está diretamente ligado à diminuição da faixa etária de diagnósticos de alguns tipos de câncer, ou podemos considerar outros fatores também? O estilo de vida, e aí inclui a nutrição, claramente está associado. Por exemplo, antigamente a gente recomendava colonoscopia a partir dos 50 anos. Os Estados Unidos agora mudou para 45, porque houve um aumento da incidência de câncer de intestino em jovens, por causa da dieta americana clássica. Eles foram obrigados a mudar uma estratégia de prevenção, porque não consegue educar a população. Bom, agora eu quero falar um pouquinho com a Letícia, que recebeu o diagnóstico de câncer, né, com 25 anos, uma paciente super jovem. Letícia, como você descobriu a sua doença? Como é que foi a sua jornada até o seu diagnóstico? Olá, boa noite para vocês. Bom, a minha jornada foi complicada, como de todo paciente com câncer, mas eu acho que pela minha idade eu tive uma dificuldade um pouco maior no diagnóstico, porque como é mais raro, era até então, agora os números vêm aumentando, né? Nem os meus próprios médicos estavam acreditando que aquela bolinha que eu estava sentindo na minha mama pudesse ser um câncer. Então, calma, é uma bolinha de cálcio, a gente vai avaliando daqui um tempo, você é muito nova, não precisa se preocupar com isso. Só que essa bolinha começou a doer e começou a me incomodar. Então, eu fui na minha ginecologista, que já era minha ginecologista desde da minha primeira menstruação, e eu falei para ela, por favor, tira essa bolinha de mim, porque ela tá doendo e tá me incomodando. E aí, isso foi no final de 2013, e a gente marcou a cirurgia para fevereiro de 2014. Nesse momento, quando eu descobri em 2013, ela era do tamanho de uma ervilhinha. Em 2014, em fevereiro, já estava do tamanho de uma azeitona, bem mais dolorida. A minha mama já estava começando a ficar um pouquinho deformada. Então, a minha sorte é que ela doía e me incomodava e fez com que eu procurasse o tratamento logo, porque provavelmente quando surge uma bolinha, as pessoas ou deixam para depois, ou realmente pensam, eu sou muito jovem, não vai ser nada. E depois de um tempo sendo uma paciente mais jovem com câncer de mama, eu conheci histórias de muitas meninas que foram mães, né, a partir dessa idade, um pouquinho mais para frente, e sentiam essas bolinhas durante a amamentação, e os médicos falavam que era bolinha de leite, de alguma coisa, que não precisava se preocupar, enfim. Eu acho que o ser jovem, o mais complicado é o diagnóstico, porque é uma faixa, né, eu falo, ser jovem é jovem, antigamente com 40 anos a gente já era considerado velhinho, né, então ninguém, não tinha essa coisa de ser jovem. Agora a juventude está expandida, o estilo de vida realmente mudou muito, né? As pessoas buscam a juventude mais tempo, e eu acho que o que eu percebi, né? Que tem bastante comunicação para o pessoal até 20 anos, tem bastante ONG, bastante coisa que cuida, né, que está atento ao câncer infantil, assim como também tem a parte que está atenta do câncer com mais de 50, 45, que são os parâmetros, e acaba ficando essa lacuna do jovem, né, porque ser jovem é jovem, não existia essa faixa antes da vida. Então, para várias, não só a medicina, vários outros setores também ainda está aprendendo como é que encaixa esse período de jovem adulto na vida, então eu acho que são desafios bem diferentes que a gente tem que ir aprendendo junto sempre, né? Aliás, doutor Buzaide, você que é um grande estudioso, sempre acompanha todas as novidades, as pesquisas, a medicina, a ciência já está mais atenta a esse fenômeno também? Os pacientes mais jovens, pacientes oncológicos com idades, o adulto, né, jovem, ele já começa a ter uma maior atenção por parte da medicina e da oncologia? Veja, eu acho que essa conscientização deve ocorrer em todas as mulheres acima de 20 anos de idade, e tem um risco. O ponto é que é realmente incomum o câncer de mama abaixo de 30 anos. Ontem veio uma com 24 anos de idade. Eu cuidei da mãe, que teve câncer de mama, quando a mãe tinha 40 e pouco.
A mãe mora no Espírito Santo, a filha trabalha em São Paulo, veio nos ver, e por uma coincidência, a mãe e a filha, o mesmo subtipo de câncer de mama, e não achamos nenhuma mutação em nenhuma delas. E óbvio que alguma coisa está errada aí, simplesmente o teste não está mostrando dentro do painel, um painel mais amplo do mercado, de 100 e poucos genes, ele não está mostrando. Mas é bem provável, eu diria até, que haja algum defeito que nós simplesmente não identificamos ainda. O ponto é que essa moça, ela foi muito bem, inclusive, ela tomou um tratamento pré-operatório, quando ela foi operar, tinha sumido 100% das células tumorais, e as chances de cura dela vão exceder 90 e poucos %. Ela ficou, obviamente, muito feliz, ela tem 24 anos de idade, está começando a vida, se formou em advocacia agora, então é um começo feliz, mas, sem dúvida, uma coisa um pouco surpreendente para nós. Eu tenho alguns casos parecidos com essa moça que eu vi ontem. Nós não entendemos tudo, é possível que fatores ambientais, mas no caso dela, a mãe e ela, e com o mesmo subtipo de câncer de mama, um HER2 positivo, que não é o subtipo mais comum. Esse subtipo, em particular, ocorre em 10%, 13% dos casos, no máximo. Então, é o raro em cima do raro. Alguma coisa está errada, mas nós não fomos capazes ainda de identificar um defeito genético. É possível que a Letícia tenha uma situação semelhante. Então, eu recomendo que pacientes assim, cada 3 anos, repitam os testes, porque eles vão ficando mais sofisticados, a tecnologia vai melhorando, para ver se a pessoa não nasceu com um defeito de fábrica, que justifica um momento de risco de desenvolver um câncer em idade tão precoce. Letícia, depois do seu diagnóstico, né? A gente está falando muito sobre estilo de vida, sobre autocuidado. Você adotou um cuidado diferente com a alimentação, com a prática de exercícios físicos? Como é que a sua rotina mudou? A minha rotina foi mudar, na verdade, em 2018, quando eu tive uma recidiva. Porque em 2014, eu ainda... Por incrível que pareça, de 2014 para 2018, teve muita diferença no nível de informação, qualidade e como encarar isso. Então, em 2014, eu ainda tinha aquela sensação que o paciente oncológico precisava ficar quietinho, se resguardando, para recuperar energia, tomar uma sopinha, enfim. Da segunda vez que eu tive a recidiva, eu tive um acompanhamento multidisciplinar, que fez toda a diferença. Então, eu tinha acompanhamento de nutricionista, de preparador físico. Então, aí sim foi uma revolução, porque aí eu comia exatamente o que eu precisava comer para fortalecer o meu corpo. Eu malhava direitinho, com orientação. Eu lembro que eu ia para a academia, as minhas professoras da academia falavam assim: Letícia, o bom que você tá malhando careca, que é que ninguém fica gemendo e reclamando de dor durante o exercício. Era uma aula coletiva. Você fica raspando a cabeça quando seu cabelo crescer, para ninguém reclamar, que o povo tinha vergonha de reclamar de fazer ginástica junto comigo. Então, assim, foi um estilo... Eu mudei completamente o estilo de vida. Eu passei pelo tratamento daí de uma maneira maravilhosa. Eu comecei a entrar em remissão rapidinho, me mantive forte, minha imunidade ficou boa, eu fiz tudo direitinho conforme manda o protocolo, terminei o tratamento com uma estrelinha na testa, não tive uma gripe, e já vai fazer 4 anos que eu terminei o tratamento, já cresceu o cabelo, já tô super bem. Mas é muito importante, assim, como eu fiz o tratamento com essa equipe multidisciplinar em 18, eu consegui ver a diferença e a importância do exercício físico, da alimentação, durante e o pós-tratamento também. Eu me senti muito melhor, com um tratamento muito mais pesado, eu me senti menos fraca, menos debilitada do que da primeira vez que o tratamento não foi tão forte. Então, eu acho bem bacana, assim, essa junção, essa força-tarefa. Aliás, doutor Buzzard, falando sobre esse manejo do paciente durante o tratamento, a Letícia falou sobre a alimentação, a orientação para uma alimentação correta. Eu gostaria de falar sobre a indicação do uso de suplementos para o paciente de câncer. Em quais momentos
paciente pode e deve usar? Quais são as indicações para que o organismo seja fortalecido e o paciente possa passar melhor pelo tratamento? Existe o suplemento alimentar para quem não consegue se alimentar. Então, a pessoa está com náusea ou o intestino não funciona bem, e a pessoa toma e distende. Essas a gente dá, inclusive, suplementos alimentares, isto é, tem suplementos em forma líquida, que você pode até fazer um pequeno milkshake, que vale a comer um hambúrguer. E isso é ótimo. A pessoa não consegue comer uma comida normal, mas pode tomar um suplemento. Hoje eu estava falando com uma paciente que tem um mal-estar muito forte com a quimio. Uma senhora muito idosa, eu falei com ela agora meia hora atrás, e eu falei para ela, vamos bloquear essa náusea primeiro, depois vamos tentar o suplemento, e depois vem a comida, porque o suplemento, se ela puser 100 ml de suplemento, ela põe 150, 200 calorias, dependendo do suplemento. E, óbvio, isso é mais fácil do que tentar comer um prato de arroz e feijão, por exemplo. Então, o suplemento tem o seu papel, os nutricionistas são muito importantes na equação do paciente oncológico. A gente já falou muito sobre isso, sobre as informações falsas que circulam na internet, os milagres para curar o câncer e também alguns alimentos que são considerados mágicos para evitar e até curar. A gente sabe que essa mágica não existe, mas a alimentação pode ser uma aliada, como você falou. Existem alimentos que ajudam nessa proteção, doutor Buzaide? Isso já é comprovado para alguns casos? Isso não é tão claro, mas a dieta saudável, tipo dieta do Mediterrâneo, uma dieta pobre em carboidrato livre, uma dieta pobre em carne vermelha, rica em fibras, rica em grãos, essa dieta estimula o sistema imune, sem dúvida. Há estudos avaliando o jejum intermitente, o jejum que é uma dieta que lembra o jejum, recebe o nome em inglês de Fasting Mimicking Diet, a dieta que mimetiza o jejum. Essa dieta também parece estimular o sistema imune. Alguns estudos em animais e clínicos mostrando que pode aumentar a eficácia da quimioterapia. Então, a pessoa faz um jejum ou uma dieta muito baixa em calorias um dia antes, no dia da quimio e no dia seguinte. Nós fazemos isso em casos graves, em colaboração com o nutricionista. Essa já é uma dieta mais complicada, não são todos os nutricionistas que têm familiaridade com o chamado FMD, Fasting Mimicking Diet. Agora, doutor Buzaide, muito se fala sobre açúcar e gordura. Você já falou um pouquinho sobre a dieta mediterrânea, também alguns alimentos que podem aumentar o risco de câncer, mas o que se sabe de verdade sobre a ingestão de açúcar, a ingestão de gordura e o risco para câncer? Então, os açúcares, em geral, têm um risco maior de câncer. As gorduras saturadas não são bem-vindas, talvez por modularem genes ruins. Letícia, uma última questão para você. A gente falou bastante sobre alimentação, sobre atividade física, sobre seu autocuidado, mas o diagnóstico também tem um peso grande na vida pessoal, na vida profissional, na saúde mental. E eu queria saber como é que você lidou e lida com isso. Como você cuida dessa parte também do seu bem-estar mental? É bem complicado, e repito, eu tive 2 cenários completamente diferentes da mesma doença, o que para mim, o que para todo mundo é bem pior, que é a metástase, que é a recidiva, que assusta mais. Lógico que quando eu descobri que eu estava com a metástase, eu estava desacreditada, eu falei, agora também e tal, até que eu conheci o Dr. Maluf, né, o Dr. Fernando Maluf, ele me deixou bem mais tranquila, essa relação com o médico é muito importante, e sim, meditação, fiz meditação pra caramba, tem o lance da espiritualidade, que é diferente de espiritismo e religião, enfim, a espiritualidade é bem importante de
de manter em pé. Eu busquei sempre fazer coisas que me dessem prazer no dia a dia, que eu gostasse muito de fazer, que vale a pena. Fiquei com pessoas bacanas, busquei viajar pra caramba. Eu viajei durante o tratamento, eu fui pro Chile, que eu já tinha comprado a passagem antes de saber da recidiva. Aí calhou certinho, eu fui fazendo o tratamento. A minha mãe, coitada, ficou louca de preocupação. Eu fui com a minha amiga pro Chile no intervalo da quimio, meu cabelo caía. Então, assim, eu acho que eu me tratei como se eu tivesse uma gripe e fosse passar, entre aspas. É lógico que é muito pior, né, dada a proporção, mas, assim, é um período, é uma fase ruim, é uma tempestade, ela vai passar, e ali na frente vai ser melhor, vai ser diferente, e eu acho que é mais ou menos nesse espírito que a gente tem que encarar, mais ou menos como tudo na vida, eu digo, às vezes tem aqueles filmes que a gente assiste de guerra, de medieval, enfim, passa o comandante super incentivando, vamos lá, galera, 300 contra milhares, vamos lá, a gente vai ganhar, e tal, não sei o quê, aí vai todo mundo empolgado, motivado a lutar para ganhar. Agora fala, tô com câncer, ai, poxa, tadinho. Daí a pessoa não tem coragem nem de levantar do sofá, já acha que a batalha tá perdida. Então, eu acho que tudo isso faz uma grande diferença, né? Como você encara, e eu sou muito prática, minha personalidade é ser muito prática. As pessoas falavam, Letícia, você fica se bancando de forte. Eu falava, não é que eu acho que, assim, eu ficar chorando e ficar remoendo por que eu tô com câncer, por que comigo, não vai resolver. O que vai resolver? Fazer o tratamento, beber 3 litros de água por dia? Vou gastar minha energia com o que resolve, vou gastar minha energia fazendo coisas legais do que gastar minha energia com ficar deprimida, não vai resolver nada. Então, eu busquei sempre olhar dessa forma, como se fosse algo passageiro, uma coisa ruim, um saco, não é nada legal, nada divertido, é péssimo, mas vai passar. Assim, tem uma chance de dar certo, e vamos lá, entendeu? E foi mais ou menos nesse sentido, com bastante meditação, tem acompanhamento psicológico, tem acompanhamento com psiquiatra, né? E exercício físico ajuda pra caramba, dá uma liberada também, senão você começa a ficar doido. Então, eu acho que é tudo uma forma de encarar mesmo, que nem eu falo pra minha amiga. Ela sempre fala, ai meu Deus, a gente vai fazer tal coisa, e se der ruim, der um problema? Eu falei, o problema sempre vai dar, a gente tem que saber lidar com ele. E não adianta, o leite derramou, não adianta chorar em cima do leite derramado. Levanta, pega o pano, limpa, bora ferver outro, porque ficar chorando em cima não vai resolver nada. Então, eu sou meio para ontem, assim, acho que isso ajudou bastante. É isso aí. Doutor Buzzati, sei que o nosso tempo está esgotado, mas queria que você deixasse uma última mensagem, então, de cuidado também para os pacientes e para quem está nos assistindo neste Dia Mundial de Combate ao Câncer. Acho que a mensagem que eu deixaria aqui é vocês ouvirem a história da Letícia e aprenderem que uma postura apropriada frente a um problema sério como uma doença oncológica pode mudar a evolução de uma doença. Eu parabenizo a Letícia e vou torcer por ela com certeza nas próximas décadas. Gratidão. Doutor Buzzati, Letícia, muito obrigada pela participação de vocês, Letícia, pelo seu depoimento. Até uma próxima. Para você que nos acompanhou, faça um convite. Visite o portal vencerocâncer.org.br e as redes sociais do Instituto para saber mais sobre prevenção, diagnóstico, tratamento e bem-estar do paciente. E claro, se tiver alguma dúvida, entre em contato pelo nosso canal de comunicação com os pacientes, o faleconosco@vencerocâncer.org.br. Muito obrigada e até a próxima!